A série She-Hulk já estreou, está entre nós e nesse vídeo eu vou fazer um resumo, falar sobre os detalhes, referências e sobre o CGI, que é uma das partes mais importantes aí pra muita gente. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar sobre o CGI, porque tem um segredo importante sobre o CGI aí que muita gente acabou não notando. Daqui pra frente, tudo que eu vou falar vai ter spoiler, então fique avisado. Vou falar sobre momentos da série, se você não assistiu, não quer estragar a sua experiência, vai assistir a série primeiro, depois você volta aqui e vê esse vídeo, beleza? Tá avisado. Seguinte, primeira coisa, a série tá muito boa, tá divertida, tá engraçado. O primeiro episódio, ele é uma espécie de versão estendida daquilo que a gente já viu no trailer ali, que é ela tentando aprender a ser uma Hulk, né? Fazendo o curso de como ser Hulk lá com o Bruce Banner, com o primo dela. E essa parte da dinâmica entre os personagens ali ficou muito boa. Nossa, a Tatiana Maslany, ela entrega muito bem a Hulk. Quem conhece os quadrinhos sabe que a She-Hulk ela é exatamente daquele jeito. Tá muito bacana, muito bem referenciado nos quadrinhos. Inclusive isso é uma boa referência. Ali no começo da série já mostra muito como que é a dinâmica dela, que é igualzinha a dinâmica dos quadrinhos. Inclusive no final do primeiro episódio, quando ela se transforma ali em She-Hulk dentro do tribunal, é bem parecido com ela no tribunal, lá em uma cena dos quadrinhos, que eu vou trazer um vídeo depois pra vocês verem, uma história bem bacana dela, que é Mulher Solteira Procura. Quem já conhece a história aí pode deixar nos comentários falando que a história é bem bacana, e a quem não conhece ainda, logo mais vai ter um vídeo sobre. Mas falando mais sobre a dinâmica dos personagens, é bem fluido, tem uma boa química entre a Tatiana Maslany e entre o Mark Ruffalo, tá bem bacana, tá bem fluido. Tá bem engraçada também a série e me lembrou bastante Deadpool, porque na hora que você tá assistindo, de repente ela quebra a quarta parede, olha pra você e fala com você. E referencia a série como se fosse um espectador e não como se ela fosse um personagem ali da série. Como se ela tivesse consciência de que ela é um personagem, que é o lance do Deadpool, ele sabe que ele é um personagem. Isso é bem legal. Aliás, seria bem bacana ver a interação entre eles dois ali na série também, né? No futuro da Marvel talvez a gente veja essa interação, porque o Ryan Reynolds como Deadpool e a Tatiana Maslany como She-Hulk, cara, eu acho que vai ficar muito bom. Pra além disso, tem também o roteiro, a direção que eu achei bem bacana, anotei os nomes aqui pra não falar o nome errado, mas o roteiro, ele é da Dana Schwartz, que pelo que eu pesquisei, ela é relativamente nova com roteiros, mas ela já tem uma certa experiência com escrita, porque ela escreve livros, tem alguns livros publicados, e a direção, que é da Jessica Gal, ou Jessica Gao, não sei como se pronuncia o nome dela, acredito que seja Jessica Gal. A direção da Jessica Gal é bem bacana, ela já tem um tempinho de estrada, ela já produziu outras coisas. Se você assistiu Rick and Morty, você provavelmente deve ter visto um episódio que foi ela que escreveu, que é o episódio 3 da temporada 3, aquele episódio lá do Pickles e tal, um episódio bem famoso, ganhou prêmios lá nos Estados Unidos inclusive. Então, ela tem um bom currículo pra dirigir essa série, eu acho que ela tá indo muito bem, pelo menos o que eu vi aqui até agora no primeiro episódio. Mas pelo que eu percebi, tá indo muito bem, eu acho que ela vai ganhar mais espaço aí dirigindo outras coisas dentro da Marvel também. Bom, a história é aquilo, né? Ela tá andando de carro junto com o Bruce Banner, tá fazendo uma viagem e de repente acontece um acidente, né? Aquela cena do trailer que uma nave lá de Sakaar aparece na frente. Eles não dão muita atenção pra isso, não falam tanto sobre a nave de Sakaar, é uma coisa que eu acho que vai ser resolvida depois, mas o fato dela sofrer esse acidente faz com que o sangue dele entre em contato com o sangue dela. É um pouco diferente dos quadrinhos porque lá ela precisa de uma transfusão de sangue do Bruce Banner e acaba se tornando She-Hulk por causa disso. Mas aqui na série é porque o sangue dela acidentalmente tem contato com o sangue dele. Mas como que ele sangra? Bom, ele desenvolveu um dispositivo que faz com que ele... Eu achei bem simples isso, né? Pra resolver a questão de como que ele vai ser Bruce Banner e sangrar como Bruce Banner. Desenvolveu um dispositivo que fica no braço dele, que faz com que ele fique na forma humana dele. E ele ainda não estava com um braço bom, ele continuava com um braço ruim. Também explica na série como que ele faz para resolver a questão do braço dele, que ficou machucada quando ele estalou os dedos e trouxe ali metade do universo de volta. É bem simples, na verdade. Depois que acontece esse acidente, ela se transforma em Hulk, ele leva ela lá para aquela praia que fica no México, que é uma cabana dele. E aí ele começa a tentar ensinar ela, e ele usa o sangue dela como composto em si próprio e ele consegue curar o braço dele. E aí tem até uma piada dela falando, né, eu sou melhor que você, né? E ele fala, não, melhor não, é diferente. É bem engraçado essa parte. E aí, depois disso, ele
começa a tentar passar o treinamento pra ela, ensina um monte de coisa pra ela, tem várias questões importantes ali que ela precisa aprender, mas meio que ela já sabe porque ela tem outras questões que ela precisa resolver na vida pessoal dela, como mulher, por exemplo, que fazem com que seja mais fácil pra ela lidar com a questão de ser uma Hulk. E para além disso, é diferente do Bruce Banner, que tem o Hulk como uma personalidade e tem ele próprio como outra. No caso dela, não. Ela é só ela o tempo todo. Então, quando ela tá como Hulk, ela é ela, e quando ela tá como ela é ela. Continua a mesma coisa. Pra além disso, depois eles têm uma discussão ali mais pra frente no episódio. Isso tudo é num pedaço que ela tá contando, né? Começa a série ela sendo advogada e tal, e aí ela quebra a quarta parede, olha pra gente e fala assim: então, vocês não vão querer assistir isso aqui, que é uma série chata, então eu vou falar como que eu me tornei a She-Hulk. Ela conta essa história, que é a história que eu tô falando pra vocês. Depois de fazer todo o treinamento, aprende tudo que ela precisa aprender ali como ser uma Hulk. Ela volta pra vida dela e aí volta a ser uma advogada. E aí, em um momento bacana, interessante ali no final do episódio, ela acaba se transformando dentro do tribunal em She-Hulk. E aí, depois de se transformar em She-Hulk no tribunal, ela salva o dia, volta a ser advogada e continua como se nada tivesse acontecido. E aí acaba o episódio. É bem bacana. Tem uma cena pós-crédito lá no final, mas essa eu não vou falar. Vou deixar você assistir lá que você vai curtir. Brincadeira, vou falar assim. A cena pós-crédito é ela falando sobre o Capitão América, que ela fica batendo na tecla ali do fato do Capitão América ser virgem e tal, e nunca ter tido uma relação com a mulher, e aí o Bruce Banner acaba revelando quando foi que ele teve uma relação com alguém e o porquê que ele não era virgem a vida inteira dele e tal. É que talvez ela não conheça aquilo que nós sabemos do final de Vingadores Ultimato, né? Provavelmente eles não sabem. Como a gente viu lá na série da Miss Marvel, né? Eles vão aprendendo coisas por causa do podcast lá do Homem-Formiga. Então não é tudo que eles sabem. Nós sabemos mais do que eles que estão lá dentro do universo Marvel. Mas, além disso, dessa cena pós-crédito aí, não tem muita coisa de especial. É quase meio que aquilo que mostrou mesmo no trailer. Uma versão estendida do trailer, bem bacana, mas é uma boa apresentação e eu gostei bastante desse primeiro episódio. E falando finalmente sobre o CGI, que é uma questão importante aí pra muita gente. Gente, é quase que um desabafo isso daqui que eu vou fazer, mas é mais um ponto de vista mesmo de alguém que é fã e que talvez esteja falando pra outro fã aí. Eu assistia o Hulk quando o Lou Ferrigno era o Hulk. Então, assim, ver a transformação do Hulk, de Lou Ferrigno, que era um cara muito forte que virava o Hulk, e assistir uma série hoje como essa, cara, pra mim não faz a menor diferença a questão do CGI. O pessoal é muito chato, fica batendo na tecla ali, não, que o CGI, que não tá bom, que não sei o quê. E, cara, não é o mais importante da série. Eu falei tudo isso que eu falei até agora aqui sobre a série, justamente porque isso é mais importante. A história, a maneira como se desenvolve, a dinâmica dos personagens, a entrega dos atores ali quando eles estão interpretando, tudo isso é muito mais importante do que eventualmente se tem um CGI bom, se tá bem renderizado e tal. Cara, isso pra mim é secundário. Se você vai assistir uma produção pensando que aquilo ali é bom ou ruim por causa da questão do CGI, cara, eu acho que você vai acabar perdendo bastante da experiência, porque não é o CGI que vai fazer com que a série seja melhor ou pior. É claro, dependendo da situação, mas não tá ruim a ponto do pessoal falar: nossa, essa série é um lixo por causa do CGI. Não é o caso. Inclusive, eu achei que tá muito bom. E lembrando que os orçamentos de séries são muito menores, não é porque uma produção tem uma qualidade gráfica mais aprimorada que necessariamente ela é melhor. A gente tem jogos maravilhosos, incríveis, como por exemplo The Last of Us, que tem um gráfico absurdo, surreal. Enquanto isso, tem muita gente que tá jogando Roblox, tem gente que tá jogando Minecraft até hoje. Eu jogo Minecraft, é muito legal, e não dá pra você comparar em questão gráfica um ou outro, porque não é questão de gráfica, é questão do jogo, que história que o jogo entrega, aquilo que a produção mostra pra você. Então, para além disso, eu acho que é importante levar em consideração que a série não é só o CGI dela. O CGI é importante? Sim, tem sua importância, mas ele não é o 100% da série que vai fazer com que a série seja boa, e a série tá muito boa. Se você já assistiu o episódio, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, assiste, volta aqui e fala nos comentários o que achou da série. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você assistir os próximos vídeos que eu vou fazer com reviews sobre os próximos episódios da série. Um abraço, falou, valeu e até a próxima!